Atualmente, Carol Conká, que dispensa apresentações, fez uma entrevista com o Whindersson Nunes em seu canal. Falou sobre como foi após a saída dela do BBB. Mas o ocorrido com ela é interessante pra gente sob diversos aspectos. Em primeiro lugar, como a questão do narcisismo se banalizou na internet, virando tabu em que todo mundo passou a diagnosticar tal doença. Depois vamos falar sobre a contradição do cancelamento virtual e os aspectos psicológicos dos linchadores virtuais. Vamos comentar também sobre o problema da fama que atingia os generais romanos e até hoje atinge as pessoas famosas e vai continuar atingindo para sempre. Vamos falar de um ponto em comum entre Clarice Lispector, Whindersson Nunes e Carol Conká, que até agora ninguém percebeu. E vamos discutir sobre a fama e a perda da individualidade do artista sob a perspectiva da psicologia. Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Hoje na Psicologia, que falamos todos os dias sobre temas ou notícias atuais do universo do comportamento e da mente humana. A princípio, chama muito a atenção para o relato de Carol Conká em que ela cita: podemos ver que as atitudes das pessoas acabam sendo piores do que a minha dentro da casa, que elas estejam tão doentes quanto eu ou mais. Porque ali naquele momento eu estava amarga, cheia de questões pessoais minhas. E mais tarde no vídeo ela cita: eu fui expor as minhas feridas no programa mais vigiado do Brasil. E o resultado todos nós já sabemos qual foi: a maior reprovação popular da história do BBB, e com consequências enormes para ela aqui do lado de fora. Podemos começar falando sobre como é estar lá dentro. Segundo ela, lá dentro é muita paranoia, em que todo mundo vive com medo da repercussão do lado de fora. O jogo é esse: arquitetar as relações mescladas com uma certa paranoia. O problema é a forma como cada pessoa manifesta essa paranoia, e o estresse em algumas fica mais evidente. Umas ficam mais carentes, outras ficam mais dorminhocas, querendo se isolar na casa, mas outras ficam mais amargas, como no caso dela e de alguns outros participantes que vimos. Mas, no caso de todo esse estresse, é aí que aparecem as piores camadas do ser humano, e no caso da dela, explodiu de vez todos os problemas dela. De todos os pontos que ela tocou, o primeiro que podemos chamar a atenção foram as pessoas aqui do lado de fora, inclusive profissionais, fazendo diagnósticos nela de forma totalmente sem noção. Isso mostra claramente como que, por vezes, a questão da saúde mental pode ser usada de forma banal, em que sai da área clínica e cai no gosto popular, em que todo mundo, entre aspas, vira especialista. E no caso dela, foi na hora diagnosticada ou com narcisismo ou com psicopatia, sendo que no próprio meio científico e clínico é muito difícil diagnosticar tais traços nas pessoas. Inclusive, o transtorno de personalidade narcisista é tão contestado no meio acadêmico que quase foi removido em 2013 do DSM-5, que é o Manual Diagnóstico Estatístico de Transtornos Mentais da Associação Americana de Psiquiatria, que é uma das principais referências no meio. O motivo da quase remoção foi porque os médicos não conseguiam concordar exatamente com o que é o narcisismo. É consenso que entre os profissionais de saúde mental que o narcisismo realmente exista, isso daí é fato. Mas o problema é que é algo que a ciência ainda tem muitas dúvidas. Os profissionais da área clínica têm muita dificuldade em achar uma forma precisa de diagnosticar. Mas, se isso acontece, então como que pessoas do lado de fora vão ter tanta facilidade assim? E o pior é que tal assunto caiu no gosto popular. Se, por exemplo, o canal Hoje na Psicologia fizer um vídeo acusando algum youtuber ou algum famoso de narcisismo, vai ser certeza que esse vai ser o vídeo mais acessado do canal. Porque é um assunto que ficou muito demandado na internet, virou um elemento de cultura pop. Ficou algo realmente muito demandado mesmo. Aí nisso vemos, por exemplo, surgir muitos canais no YouTube falando de narcisismo, dicas para lidar com narcisistas, como diagnosticar o narcisista. Aí você vê, por exemplo, uma moça diagnosticando o namorado como narcisista por causa de uma briga de casal, você vê o filho diagnosticando a mãe porque a mãe não quis deixar ele ir para balada e coisas do tipo. Realmente, relacionamentos tóxicos existem, isso é fato. Narcisistas também existem, isso também é fato. E realmente, narcisistas são pessoas que, se não tratadas, podem causar um grande estrago na vida de alguém. Mas, da forma banal como esse assunto está sendo tratado, é uma forma que realmente é perigosa e também irresponsável.
em que muitas vezes as pessoas veem alguém com um comportamento que desaprovam e às vezes são comportamentos realmente difíceis de aceitar, como no caso da Carol Conká, que realmente foi muito reprovável o que ela fez. Mas logo, entre aspas, diagnosticam o outro com narcisismo patológico ou psicopatia. Diagnósticos esses que, além de difíceis, são imprecisos e ainda diagnosticam com base em um único momento da vida da pessoa, sendo que, na verdade, as pessoas são maleáveis e a mudança de contexto e experiência podem provocar comportamentos altamente variados e, às vezes, até mesmo destrutivos, como no caso do BBB, com pessoas altamente estressadas pelo fato de estarem na casa mais vigiada do Brasil, tendo que jogar para vencer o programa, o que é altamente estressante. E o pior disso tudo é ver profissionais de psicologia e médicos muitas vezes indo por esse caminho, diagnosticando pessoas sem fundamento clínico, com base em comportamentos isolados apenas para atender a demanda de alguns jornalistas e aproveitar um pouco dos holofotes, sendo que teve uma verdadeira corrida por diagnósticos da Carol Conká, mas nenhum desses diagnósticos foram feitos com fundamentos sérios. Sendo que, como disse Carol Conká, a gente não tem como resumir um livro lendo apenas um capítulo, a gente tem que entender todo o contexto inserido, o que tem antes daquele capítulo e o que vem depois. E é aí que surge o problema das pessoas olharem apenas para um lado da pessoa e diagnosticar como narcisista, como psicopata, como sociopata, como borderline, como bipolar, ou seja lá o que for. Outro ponto que tocaram na entrevista é na questão do cancelamento virtual. O cancelamento é algo interessante em certos casos, principalmente para psicólogos, sendo que o cancelamento não é algo recente, já foi muito útil na história da humanidade. Por exemplo, Martin Luther King fazendo cancelamento das empresas de ônibus porque colocavam grandes restrições e obrigações às pessoas apenas por serem negras. Outro exemplo é cancelar a empresa que o segurança agiu de forma abusiva, violenta e injustificável contra o cara que roubou uma margarina. Outro exemplo, fazer o cancelamento contra o ator que comprovadamente assediou uma colega de trabalho, mas que a empresa está ignorando o fato. Até aí, o cancelamento realmente cumpre uma função de excluir da sociedade pessoas com condutas não aceitas e destrutivas para todos. Mas o problema é quando o cancelamento vira uma ferramenta de intimidação, não de justiça, de tentar excluir a pessoa do debate público, de tentar humilhar, fazer perder o emprego e a fonte de sustento e acabar com a carreira da pessoa por causa de algum comportamento dela. Problema esse que se agrava com a conectividade e com o fato de todos terem agora uma câmera no bolso. E nisso chegamos a outro ponto que pode interessar a gente. Se a gente colocasse uma câmera na casa de qualquer pessoa, inclusive na sua casa, pode ter certeza que em algum momento você seria cancelado. Um exemplo bem claro disso aconteceu com o Emmanuel Kaffert. Ele estava trabalhando, dirigindo o carro da empresa, com um braço do lado de fora. Nisso, um cancelador fotografou e colocou no Twitter e acusou ele de racismo, pois aquela era uma posição racista. E aquilo viralizou. Marcaram a empresa dele, ele foi demitido, recebeu inúmeras ameaças de morte, teve a reputação dele destruída e foi acusado de supremacista branco, sendo que, na verdade, ele era um imigrante mexicano que apenas estava trabalhando. Ou seja, um simples gesto de dirigir com um braço do lado de fora do carro pode atrair um cancelador que vai te expor e te cancelar, inclusive tentar destruir a sua vida. A questão aqui é que a nossa natureza humana sempre amou apedrejar as outras pessoas, sempre foi divertido. Não é por acaso que Nietzsche falava que a crueldade é um dos prazeres mais antigos da humanidade. Por exemplo, os apedrejamentos em praça pública sempre foi algo que atraiu multidões. Ver as bruxas na fogueira, então, nem se fala. E hoje, a questão do cancelamento é uma forma moderna de fazer tal linchamento, muitas vezes agindo como uma inquisição, talvez como uma forma das pessoas lavarem a própria consciência, lavarem a própria alma. E é aí que teve uma outra parte em que o Whindersson Nunes e a Carol Conká entraram em um tema muito recorrente na psicologia, que é a questão da projeção. A projeção é um tipo de mecanismo de defesa psíquica
que todo mundo tem e foi estudado pela primeira vez por Freud, em que, em resumo, os sentimentos, as emoções e as ações que não aceitamos em nós mesmos, nós atribuímos e repudiamos nos outros. E o pior, ocorre de forma inconsciente, de forma que nós não somos capazes de ver e não queremos ver, caso contrário, que lá traria um impacto muito grande na nossa autoestima e na nossa autoimagem. Por isso que recebe esse nome de projeção, pois é um nome inspirado no cinema, em que uma imagem é projetada no negativo para uma tela. Aí nisso a psicanálise pegou emprestado esse nome por ser o mesmo fenômeno, só que psíquico. Um caso claro de projeção foi narrado por Freud, que tinha um homem que traía a esposa dele, mas ao mesmo tempo ele vivia com medo dela trair ele. Esse homem se achava uma pessoa moralmente elevada, se via como uma excelente pessoa e inclusive se via como um excelente marido, mas ele não aceitava de forma alguma o fato de que ele estava traindo a esposa. Ele fingia que não estava tendo esse conflito, mas projetava isso nela. Para você ver a questão da projeção, nutrindo muita desconfiança que ela o traía, vendo infidelidade em muitas coisas que ela falava ou fazia, sendo que durante a terapia com Freud, ele a projetou como uma pessoa incoerente, uma pessoa ingrata, sendo que na mente dele ele não se via como traidor e projetava nela as características dele, que ele não aceitava nele próprio. Mas diante disso fica a pergunta, seria o ódio do cancelamento virtual uma projeção do próprio indivíduo sobre outra pessoa? Seria o cancelamento uma forma de lavar a própria consciência? Pois é, não é por acaso que Freud uma vez disse, quando Pedro me fala sobre Paulo, sei mais de Pedro do que de Paulo. E muitas vezes, quando vemos o argumento do cancelador, sabemos muito mais sobre ele do que sobre o cancelado. Em outro ponto da conversa, eles também falam sobre o problema de ser artista e lidar com a cegueira em achar que eles terão sucesso em tudo. O artista é sim, por natureza, uma pessoa egocêntrica. Segundo a Carol Conká, não existe um artista que suba em um palco, seja chamado de diva e não manifeste o egocentrismo. E o próprio Whindersson, diante da entrevista, reforçou essa questão de querer ser o divo, que naturalmente manifesta sim no artista. E agora tenta imaginar, você tem tudo o que você quer na hora, e isso te torna uma pessoa mimada, como disse Carol. O Whindersson, inclusive, ele narra esse medo dele, que é o que ele relatou, de querer, por exemplo, beber algo e aquilo aparecer logo ali na frente dele por alguém muito dedicado da equipe, que traz aquilo para ele. E ao mesmo tempo ele repara que aquilo o torna um artista muito mal acostumado com a realidade, dando a ele um ego de porcelana, que pode ser perigoso a ele próprio. Mas esse problema não é recente, é mais antigo do que imaginamos. Não é só o Whindersson Nunes, a Carol Conká e os outros artistas que passam por isso. Erra quem pensa que os problemas com o sucesso e a fama são problemas recentes. Inclusive, na Roma Antiga, após uma grande batalha vitoriosa, os generais, ao entrarem com seu exército desfilando glorioso sobre a cidade de Roma, sob os aplausos da população, tinham alguém ao lado deles o tempo todo falando: lembre-se que você é pó. Justamente para evitar que eles ficassem mimados com aquela vitória temporária ao ponto de fecharem os olhos para as batalhas futuras. Essa preocupação com o sucesso existe desde o nascimento da humanidade. E é o que hoje todas as pessoas que têm um sucesso temporário passam. Inclusive, como narra o Whindersson Nunes e a Carol Conká, em que muitas vezes o sucesso pode cegar eles, e no momento em que o sucesso cega, a vida vinha passando uma rasteira neles. E nisso chegamos em um outro ponto que os dois relataram na entrevista. Além de ter o risco de ter um ego de porcelana, muitas vezes no próprio meio em que eles estão inseridos, eles têm dificuldade de encontrar pessoas que ponham limites neles próprios. Eles sentem essa falta. E não é só eles, a própria Clarice Lispector, em entrevista, ela já também reclamou disso. Às vezes o fato de me considerar escritora me isola. Por qual razão? Me põe um rótulo. E você acredita que as pessoas olhem para você através desse rótulo? Às vezes através desse rótulo. Tudo que eu digo é a maior bobagem, então é considerada como uma coisa linda ou uma coisa boba,
tudo na base de ser escritora. A Carol Conká, segundo ela tenta contornar isso testando a equipe dela, como ela narra. Ela propositalmente falando que vai viajar, por exemplo, para se divertir e nota o comportamento da pessoa que, por exemplo, sabe que ela está com a agenda lotada e apertada. A tendência natural no meio artístico é das pessoas apoiarem tudo que o artista quer fazer, batendo palma para tudo mesmo que ele fala. Nisso, ela chama a atenção da pessoa apontando a incoerência. Afinal, a pessoa sabe que ela está com a agenda apertada e está apoiando uma viagem de lazer dela. Soa contraditório, não é? E é aí que ela aponta para o problema que o Whindersson e a Clarice Lispector também concordam, que é a falta de ter alguém para botar limites neles próprios, principalmente quando eles estão iludidos pela fama, faltando alguém para fazer o papel do conselheiro ao lado do general romano, falando: lembre-se que você é pó. E ao invés disso, o que encontram são pessoas que aplaudem a própria loucura deles. Nisso chegamos em outro problema dos artistas, que eles narram no vídeo, que é a questão do artista não ter direito a ter uma individualidade, como se o público quisesse que o tempo todo o Whindersson fosse o tempo todo alegre, o tempo todo engraçado, e a Carol o tempo todo a empoderada. Nisso chegamos no suíço Carl Gustav Jung, que é o pai da psicologia analítica. Ele falou muito sobre a questão da persona. Persona é uma palavra que vem do grego e que significa máscara. Persona era uma máscara utilizada pelos artistas gregos nos teatros para poder interpretar os seus papéis. No caso do Jung, ele defendia a ideia de que nós temos várias personas, ou seja, várias máscaras. Por exemplo, no caso do Whindersson, o Whindersson Nunes, ele tem a máscara do humorista, que só faz palhaçada, que é a máscara que todo mundo conhece. Mas as pessoas desconsideram o Whindersson Nunes como marido, que é mais romântico e às vezes ciumento. Desconsideram o Whindersson Nunes como filho, que cuida dos pais. Desconsideram o Whindersson Nunes patrão, que é menos brincalhão e mais exigente e às vezes meio seco. Para cada situação há um Whindersson Nunes diferente, afinal, personas diferentes. O problema do artista é que as pessoas não aceitam as outras personas do artista que ele, como todo ser humano, tem. E muitas vezes o artista se vê forçado a nunca tirar a máscara, o que não é saudável. Por exemplo, aquele artista que mostra ser feliz o tempo todo, que está sempre alegre, que sempre é feliz nos vídeos, mas que por detrás daquela câmera ele se esforça para ser alegre o tempo todo e no final ele acaba tendo uma inflação da persona dele. Ele acaba tendo uma vida pobre, cheia de conflitos internos, por ele estar negando a verdadeira natureza humana dele, que é uma natureza plural como de todo mundo. Esse fenômeno é um fenômeno que Jung chamava de inflação da persona, que em resumo é a pessoa se identificar demais com aquele personagem e querer ser ele, gerando um grande desequilíbrio na vida da pessoa. Afinal, a natureza humana é plural e temos várias personas, não apenas uma. Nisso surge o problema do artista em ter que manter uma só persona em que os fãs ignoram o lado humano dele. Nisso podemos afirmar com a mais absoluta certeza: o Whindersson não é engraçado o tempo todo. A Carol não é empoderada o tempo todo. E isso, por parte do artista, não é ser hipócrita. Pelo contrário, isso é ser humano. Como disse o Whindersson, para os fãs, o artista não é uma pessoa normal. O artista, na visão das pessoas, é uma pessoa imaculada, uma pessoa deusificada. E é aí que a psicologia mostra que o problema é quando a pessoa ou o artista tenta ser essa pessoa imaculada, vestindo uma persona, não vai fazer bem para ele. Outro ponto também que reclamaram e que a psicologia explica é da questão do otimismo tóxico em relação a eles. Como dizem para a Carol Conká: apesar de tudo que você passou, você teve pico de audiência, era para você estar feliz. Ou então: mas isso daí já foi, já aconteceu, o pior já passou. Sendo que, na verdade, ela não está bem com isso. Afinal, foi a pessoa mais odiada do Brasil por muito tempo. Sendo que, como falamos em outro vídeo, num vídeo por coincidência também sobre o Whindersson Nunes, muitos estudos mostram que esconder ou negar sentimentos pode aumentar consideravelmente o estresse e os sentimentos que se deseja reprimir. Em que, por exemplo, em uma pesquisa, os participantes foram divididos em 2 grupos. Em tais grupos eram mostrados filmes altamente perturbadores de procedimentos médicos, enquanto as respostas ao estresse nos participantes eram medidas, como no caso da frequência cardíaca, produção de suor e dilatação da pupila.
um grupo foi instruído a assistir os vídeos e permitirem a manifestação de suas emoções como estavam ocorrendo. Já o outro grupo foi instruído a assistir o filme e agir como se nada tivesse acontecido, como se nada tivesse incomodando, simplesmente engolir o fato. E o que surpreendeu os pesquisadores foi o fato de que, ao suprimir as emoções, agindo como se nada tivesse incomodando, o estresse das pessoas estava explodindo consideravelmente em comparação às pessoas que estavam aceitando aquilo. Mas é aí que está o problema do artista para o público. Ele, o artista, não pode ter momento de tristeza. E como falaram com a Carol Conká, veja o lado bom disso tudo. Mas fica a pergunta, qual é o lado bom de ser a pessoa mais odiada do Brasil? E inclusive até hoje tem pessoas tentando tirar toda a possibilidade de carreira dela. Com isso, ela narra que atualmente a batalha atual dela é não cair em uma depressão por ter que lidar com a alta rejeição do país inteiro e com inimigos que não se contentam nunca. Como ela disse em uma parte, se eu sorrir, os outros dizem que é fingimento. Se eu chorar, é fingimento. Se eu ficar séria, é fingimento. Falam até da cor das roupas que eu uso, é fingimento. Tudo é fingimento. Mas o que mais marcou a entrevista dela foi uma parte em que ela falou sobre um amigo dela, que é algo que todos nós podemos levar para a vida. Um amigo dela foi atrás dela e ela ficou impressionada e falou: "Fulano, eu pensei que você não ia me procurar agora depois disso tudo." E então o amigo dela respondeu: "Carol, quem não está agora com você, nunca esteve." Pelo visto, o Whindersson ele pretende começar um novo podcast chamado Mais um Pod. Esse foi o primeiro capítulo. Se os podcasts dele vai ter uma temática específica, não sei. Mas, se for sobre saúde mental, ele tem todo o apoio do projeto Hoje na Psicologia e, a depender, em todos os capítulos podemos fazer um react sobre os pontos mais importantes para a psicologia. Super apoiamos o Whindersson e o trabalho dele. Já quanto a Carol Conká, acreditamos que o ser humano pode mudar e acreditamos também que o ser humano pode aprender com os próprios erros. E por isso torcemos para que ela consiga se reerguer depois de todo esse ocorrido. Quer mais vídeos diários como esse? Então se inscreva no canal e ative o sininho. E nos ajude na nossa vaquinha online para a gente montar o nosso estúdio profissional de criação de conteúdo. Ao ajudar com qualquer valor, você se torna um dos membros fundadores do projeto, tendo seu nome na lista que vai aparecer na descrição de todos os vídeos do canal. Entre para a vaquinha clicando no primeiro link da descrição ou no primeiro comentário. Até mais, te espero no próximo vídeo.